Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio do podcast Diálogos com Dani. Eu quero passar alguns recados para vocês antes de apresentar o meu convidado hoje. Para você que está no YouTube, eu peço que você faça inscrição no canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros mais. Eu também coloco alguns vídeos meus, além dos vídeos dos episódios, lá no YouTube. Para você que está no Spotify, eu vou pedir que você avalie o nosso Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio, entre outros, possam chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, é um convidado, vou chamar assim, de muito peso acadêmico. Ele veio para explicar uma série de coisas para nós, principalmente em relação ao Alzheimer. O meu convidado hoje é o Gustavo Alves. Ele é farmacêutico, ele é professor da São Leopoldo Mandic, a Faculdade de Medicina e Odontologia. Ele também é pesquisador da Unicamp e da USP, na área de medicamentos para o Alzheimer. Também é membro da Sociedade Internacional de Pesquisa do Tratamento do Alzheimer e também é membro da ASHP. Falei certo, Gustavo? Sim. Está aqui comigo Gustavo Alves. Muito obrigada por vir. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Sempre bom poder contribuir, né? Colaborar na difusão do conhecimento, enfim, poder ajudar de alguma forma as pessoas, né? Olha, eu cheguei até você porque você faz aqui, pelo menos lá numa rádio, na Jovem Pan Regional, aqui de Campinas, você faz pílulas de sabedoria, eu vou chamar assim, né? Em função do Minuto São Leopoldo Mandic, que é a faculdade, e você fala sobre temas muito abrangentes, em termos principalmente de medicamentos. E uma do que eu ouvi dessas pílulas, você falava sobre o Alzheimer, e aquilo me tocou profundamente a forma como você colocou. Então eu queria começar, da onde surgiu a ideia de pesquisar sobre medicação, sobre o Alzheimer? Muito bom. Bom, a doença de Alzheimer, para que eu possa, de alguma forma, conseguir descrever como que Sim. nasceu meu interesse, é uma demência que foi descoberta no começo do século XX. Tá. O Alois Alzheimer, lá, acidentalmente, ele tinha uma paciente chamada Frau Auguste Di, e então ele detecta o que hoje a gente sabe que são placas amiloides, e ele resolve chamar de doença peculiar dos neurônios do córtex central, ele não chama de doença de Alzheimer. Tá. Em 1910, o chefe dele, o Emil Kappenheim, decide chamar de doença de Alzheimer. Aí vamos fazer uma viagem no tempo. Em 1995, começam a surgir estudos mais robustos sobre a doença de Alzheimer, porque os achados do Alois Alzheimer ficaram devidamente guardados mesmo, Tá. em gavetas, em armários da Faculdade de Medicina de Frankfurt. Tá. Eu fiz toda essa história porque eu me formei em farmácia e bioquímica em 93 e até aquela época e alguns anos depois não se tinha essa descrição na ciência, nos livros de bioquímica, nos livros de farmácia e bioquímica, nos livros de fisiologia, a descrição de doença ou demência de Alzheimer. Tá. Era tratada como alguma coisa que as pessoas chamavam de esclerose, vulgarmente, ou caduquice. Isso, exato. Então, em 2006, eu fui trabalhar num projeto, eu sou farmacêutico hospitalar de origem, trabalhei quase 30 anos dentro de um hospital, dentro da área hospitalar, e fui trabalhar num projeto no litoral de São Paulo, em Cubatão, um projeto na gestão de medicamentos. E no meio desse projeto, um dia que eu vim para São Paulo, que eu vinha e voltava todo dia, alguém me procurou dizendo, olha, eu preciso da sua ajuda, porque nós estamos montando uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, ali perto do bairro do Panambi, no Morumbi, em São Paulo. Tá. E a gente precisa de alguém para fazer o croquis da farmácia, o layout. Muito bem, fui lá, fiz, entreguei o projeto, depois de alguns dias, quando eu virei as costas, literalmente apertando o botão do elevador, o diretor falou, mas onde você está indo? Eu falei, estou indo embora. Ele falou, não, a gente precisa mais de você aqui. Vem cuidar da farmácia para a gente. Então eu fiquei entre esse projeto de Cubatão e esse projeto para montar a farmácia numa instituição de longa permanência para idosos, onde 80% dos pacientes eram pacientes com demência de Alzheimer. Tá. Então ali eu fui conhecer essa doença que eu não conhecia, por isso que eu fiz essa história aí de um século atrás, porque era uma doença que até hoje, né, se tem muita confusão, espero hoje poder elucidar algumas coisas em relação a isso. Então,
aproveitei de estar ali dentro dessa LAP, chamava Eleia, que é um termo do alemão, tipo maravilha, né? E do Alexander Humboldt, né, que é um alemão que veio para o Brasil, quando conheceu a Amazônia, ele estabeleceu esse termo, Ileia e tal, chamava Ileia, e eu fui fazer um mestrado baseado na doença de Alzheimer. Então ali começou a minha trajetória, o mestrado, aí depois do mestrado, a gente já teve ali uma ideia bastante audaciosa no mestrado, depois acho que a gente pode falar aqui. Sim, claro. Depois doutorado e depois toda essa parte acadêmica. Então eu contei tudo isso para dizer que foi do nada, né, foi fortuito, né, não me preparei não era a minha ideia de vida trabalhar. Pesquisa. E hoje ela é a minha essência da minha vida, acho que até o final da minha vida vai ser isso. Gustavo, então me ajude e também ajude, eu acho, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Vamos lá. Por exemplo, claro, a gente vai avançando com a idade, né? Então, cronologicamente falando, e é muito comum de que quanto mais idade eu tenho, eu vou ter uma demência que ela vou chamar assim, me corrija, que ela é peculiar da idade avançada. Vamos chamar assim, né? Esquecer algumas coisas, mas pela idade avançada. Uhum. E tem o Alzheimer, que ele começa em qual idade cronológica e qual que é a diferença de eu estar senil, lembrei a palavra, de eu estar senil e de eu estar com Alzheimer. Qual que é a diferença? Então, sim e não, né? Sim e não, Então tá. vamos esclarecer uma coisa importante. Não existe demência senil. Não existe. Que Tem bom. que olhar para aquela coisa. Isso. Não existe demência senil. Perfeito, tá. Porque senão nós consideraríamos que todas as pessoas, ao envelhecer, elas teriam um bônus, um presentinho que é ganhar uma demência. Isso não é verdade. Por exemplo, no ano passado, no Congresso da Alzheimer Association, que foi na Filadélfia, eu assisti uma aula de uma professora da Holanda, que ela fez um grupo de pesquisa, ela fez um trabalho de pesquisa bem grande, e ela pegou 470, mais ou menos, idosos entre 101 e 114 anos. Tá. 470 e tarará. Todos não demenciados. Então, porque existe essa questão, só te interrompê-lo, conheço muitas pessoas que elas finalizam a sua vida lúcidas. Sim. Né? Lúcidas. Nós temos um processo de envelhecimento que a gente chama de senescência, que é um envelhecimento saudável, um envelhecimento que ele acontece porque com o passar do tempo a gente vai perdendo alguns handicaps de algumas funções orgânicas. Por exemplo, uma pessoa rígida, com 30 anos de idade, que não usa droga, que não fuma, que tem uma qualidade de vida relativamente saudável, ela mantém aproximadamente 100% das conexões nervosas dela funcionando bem. Tá. Essa mesma pessoa, quando ela fizer 60 anos, ela vai ter um handicap de 96%. Ela vai perder 4% da velocidade de condução nervosa das sinapses. Quando ela fizer 80, ela vai perder alguma coisa perto de 12%. O handicap vai cair para 88%. O que isso significa? Pode parecer pouco, 4% quando ela faz 60 anos. Só que segundo a própria literatura, e isso a gente conta muito com a Susana Herculano Russell, que é uma brasileira do Rio de Janeiro, que é uma das maiores referências em neurociência do mundo, nós fazemos aí nesses 86 bilhões de neurônios que nós temos, 1,5 vezes 10 ao exponencial 14 de sinapses. A gente faz meio que 115 trilhões de sinapses. Se você perde 4% de sinapse, você perde quase 6 tri de sinapse, então é muita coisa. É muita coisa. Então, o envelhecimento saudável, ele é isso, ele conta com perda de algumas funções. Agora, quando o envelhecimento é senil, aí você tem a doença neurodegenerativa, por exemplo, e aí entram as demências. E o Alzheimer não é a única demência, isso é uma coisa muito importante dizer. Todo mundo que tem Alzheimer tem uma demência, mas todo mundo que tem demência não tem exatamente Alzheimer. Perfeito. Alzheimer é a mais comum. E depois, em segundo lugar, demência vascular, microderrames. Terceiro lugar, corpúsculos de Levy ou corpos de Lewy, que parece muito, ela tem um pouco do tremor do Parkinson associado com a perda da memória do Alzheimer, com questões de quadro alucinatório. E depois vem Huntington, depois vem hidrocefalia de pressão normal, depois vem demência por azotemia, demência por falta de B12, demência de Parkinson e outras.
mas a mais comum é a Alzheimer. Corresponde a quase 65% das demências serão Alzheimer. Me diga, como que vamos chamar assim mais grosseiramente para as pessoas entenderem, uma pessoa que desenvolveu Alzheimer, quais são os sintomas, quais são as características ou de comportamento ou fisiológica que a gente identifica? Muito bom, porque a gente, quando fala em doença de Alzheimer, falamos numa demência, como eu disse, lá do início, 1906, Isso. lá do início do século XX. Tá. Conforme o tempo foi passando, e principalmente a partir dos anos 2000, a gente ampliou o conhecimento sobre essa demência, porque a gente ficou meio que estagnado por 90 anos, até que os achados dele fossem realmente encontrados. Encontrados. Garimpados, exatamente. Então, a gente tem muitas novidades que vão acontecendo a cada ano. Tá. E a última novidade, a última grande novidade que a gente pode trazer é que hoje entende-se que a doença de Alzheimer ela tem um processo que chama continuum, do latim, continuum. Por quê? Porque, diferente de outras doenças que você dá o diagnóstico a partir do momento em que ela se instala, ou que ela começa a se manifestar, a doença de Alzheimer ela tem um fator de anterioridade que pode durar até 30 anos. Ou seja, nós temos no Alzheimer aquilo que a gente chama de fase prodromal, fase pré-clínica. Uma pessoa com Alzheimer, e lembrando que a doença de Alzheimer é o acúmulo de algumas proteínas que vão danificar parte do cérebro, dentre elas a proteína beta-amiloide, a proteína tau, TAU, essas proteínas elas começam a se acumular no cérebro de uma pessoa com Alzheimer 25 ou 30 anos antes. Entre 20, 25, 20, nessa média. Então, por que é um contínuo? Porque uma pessoa que tem Alzheimer aos 70, muito provavelmente aos 50, ela já começa a ter o acúmulo e ela não nota. Aí, um pouco mais para frente, começa uma etapa que os cientistas chamam de SCD, Subjective Cognitive Decline, que é o declínio cognitivo subjetivo. É quando a pessoa auto-percebe que ela tem tido um esquecimento, que ela acusa uma falta de memória, às vezes a dificuldade de nomear um objeto, às vezes é o problema auditivo, mas geralmente é um problema que ela Ela se identifica. Exatamente. E é bem sutil. Sutil, tá. Muito sutil. É por isso que ele é subjetivo. Tá bom. A pessoa que ela detecta e ela pode relatar. Tá. Depois vem o declínio, cognitivo leve, o DCL, ou MCI, que é o Mild Cognitive Impairment, que é uma etapa onde essa percepção ela aumenta entre as pessoas e o médico, o neurologista ou o geriatra, preferencialmente esses dois, tá. Ele vai, através de testes, que a gente pode falar daqui a pouco quais são, conseguir caminhar para o diagnóstico. Aí você me pergunta, quais são os primeiros sintomas? Então, muitas vezes não é a perda de memória. Esse aí é um mantra. Às vezes o primeiro sintoma é a perda auditiva. Muitas pessoas começam a apresentar o sinal de demência pela perda auditiva. E quando essa perda auditiva não é devidamente tratada e devidamente percebida, o processo de demência ele vem mais rápido ainda. Então, e depende também, Dani, da questão da intelectualidade. Pessoas com uma formação muito boa, pessoas que têm um nível de intelectualidade muito alto, geralmente esses sintomas tendem a aparecer mais tarde, tendem a demorar um pouco para aparecer, porque a pessoa consegue blindar os primeiros sinais, os primeiros sintomas, né, com a sua elevada intelectualidade. Pera, você está me falando... Muita coisa, aqui, né? Não, você está me falando, está me vendo um monte de coisa aqui. Tomar um copo de água enquanto Tome para eu processar aqui, para eu te perguntar. Veja só, o que você está dizendo, olha, então a pessoa que vai desenvolver Alzheimer 20 anos antes, vamos chamar assim, já vai começar essas questões bioquímicas no cérebro, certo? Sim. Então eu posso dizer... E eu quero te perguntar isso. Eu posso dizer que o Alzheimer pode ser também uma doença que pode ser desenvolvida por fatores epigenéticos ou são só genéticos? Excelente. A doença de Alzheimer mais comum é a doença de Alzheimer que ela, digamos que, ela não tem um caráter genético ainda tão robusto. Tá. Né? Existe uma doença de Alzheimer que a gente chama de familiar, a DAF, que ela até acomete as pessoas antes dos 60 anos, tá. Pode acometer com 50, tá.
com 40, mas ela é a mais rara. Tá. E ela tem uma questão genética muito bem já reconhecida. Tá. Agora, existem fatores hoje que epigenéticos e fatores do ambiente, né? Isso. Que hoje são, que podem servir como maior suscetibilidade da pessoa desenvolver. A gente não pode dizer ainda que esses fatores signifiquem que a pessoa, que ela vai desenvolver. Vai desenvolver, por exemplo, o diabetes hoje é um fator de inclusão. Mas Tá. não significa que quem tem diabetes vai ter desenvolver Alzheimer. Exato. Que mais? O fato da pessoa ter o idoso com depressão é um fator de inclusão. O hipertenso, cardiovascular, obesidade. Então, existem fatores de inclusão, mas a gente ainda não consegue dizer, e eu acho que está muito longe disso, de que pelo fato da pessoa ter algum desses fatores de inclusão, ela vai ter a doença. Mas a gente sabe que esses fatores aceleram o risco, o processo, tremendamente. E me fala uma coisa aqui. Você estava falando sobre esses testes, né? Para saber, para identificar se primordialmente, vamos chamar assim, né? Esse idoso desenvolveu ou não o Alzheimer. Quais são os testes? Os testes que são utilizados hoje no protocolo, no Brasil e no resto do mundo, eles são testes que eles vão envolver avaliações sangue, avaliações hematológicas, avaliações bioquímicas, avaliações de imagem e os testes comportamentais. Tá. No sangue, normalmente o médico ele vai pedir desde um VDRL para excluir a neurosífilis, porque a neurosífilis ou a sífilis tardia, aquela que acontece depois de 30 anos da pessoa ter tido sífilis, Sim. Ela faz um processo de neurodegeneração que traz sintomas semelhantes ao Alzheimer. Tá. Então pode ser que aquele idoso, ele teve sífilis, não percebeu. Não soube. Primária, secundária e a terciária, que é a neurosífilis. Então, agora, faz avaliações bioquímicas, faz avaliações do colesterol, faz avaliações de hormônio tiroidiano, faz avaliações pelo lado hematológico, plaqueta, hemoglobina, vitamina B12. Então, há um rastreamento. Há um rastreamento ali que esses elementos podem ajudar a fechar o diagnóstico. O diagnóstico 100% de Alzheimer, importante que as pessoas saibam, 100% só pós-mortem. Abrir e olhar. Mas... perfeito. Tá, ótimo. Tá. Mas esse diagnóstico que tem hoje, ele é robusto, ele confirma, porque ele pega várias hipóteses e elas, como eu disse, elas se fortalecem e conseguem dar exatamente o que está acontecendo ali. É como se você estivesse falando, olha, Dani, a gente vai evidenciando... Por fatores de exclusão e de inclusão. Exatamente, tá. Então, sangue, depois, existe um teste que faz pelo líquor, mas esse teste que é o líquido cefalorraquidiano, né? Esse líquido que... Mas é um teste que ele é, de certa forma, bastante desencorajado pelos próprios médicos, porque ele é um teste que ele dói muito. Sim. Ele não é barato e ele expõe a risco de infecção. Você vai puncionar, você vai colocar uma agulha aqui no idoso. Sim. E mesmo assim, ainda aqui no Brasil, não são todos os laboratórios, pouquíssimos, conseguem detectar algumas dessas proteínas no líquor. Tá. E depois tem os testes, aí sim, os testes de avaliação neurocomportamental, que vão olhar a cognição. Então você tem o mais usado no mundo inteiro é o mini exame do estado mental, o MEN, ou Mini Mental, que é um questionário onde você vai fazer algumas perguntas para essa pessoa e de acordo com a resposta você vai estabelecer pontuação. Tá. De acordo com a pontuação, você pode ter um indício de que a pessoa está em declínio cognitivo leve ou de que a pessoa já está num processo de demência. Fortalece, né? Porque quando a gente fala em cognição, o que é a cognição para as pessoas entenderem, né? Cognição, de uma forma mais fácil, é tudo aquilo que está relacionado com a forma que você está relacionado com a forma que você interage com o mundo em que você está. Tá. A cognição ela tem a ver com a sua capacidade de nomear pessoas, objetos, aprender novas coisas, audição, visão, raciocínio, memória. Então, a cognição ela é um elemento do ser humano. Sim. Então, esse teste ele consegue ter uma sensibilidade, esse é um dos. Tem um que é maravilhoso, que é o teste do relógio, eu já vi que você usa relógio de ponteiro, e ele faz com relógio de ponteiro. Então é quando ele vai pedir para a pessoa desenhar um horário no relógio de ponteiro, e aí existe lá uma técnica da forma que o ponteiro é desenhado, o ponteiro pequeno, o ponteiro grande, a gente não consegue assim explicar aqui sem ter, mas é uma forma. E depois tem outros testes, tem o MoCA, tem o ADAS-Cog,
tem o CDR, também é bastante utilizado. Então, esses testes, tem o Pfeffer, então tem muitos, eles ajudam muito, eles dão um indicativo assim bem forte da questão da perda cognitiva. Então, novamente, teste de avaliação neurocomportamental, imagem e os testes de sangue. E claro que o relato do acompanhante, do marido, da esposa, do filho, Sim. da filha, de quem vive, porque muitas vezes essas mudanças de comportamento que a pessoa passa a ter, elas são muito rápidas. Tá. E aí quem está vivendo é que percebe no dia a dia. Eu estou encucada com uma pergunta, eu vou lhe fazer. Olha só, você disse aí que o idoso com depressão pode ser incluído nesse fator de risco, né? Vamos chamar assim, uma pessoa com depressão é uma pessoa geralmente que suprimiu todas as suas emoções ao longo da vida ou num período determinado da vida, vamos chamar dessa forma, né? Ela sempre, ela engoliu muita coisa, não conseguiu digerir aquilo. Sofreu ali. Sofreu demais, quieta, né? Quieta, continua em estado de sofrimento, né? Enfim. Então eu posso dizer que eu vou longe, tá, Gustavo? Você, por favor, me barre se eu estiver falando bobagem. Então, eu posso falar que se uma pessoa suprime as suas emoções ao longo da vida, faz isso como um comportamento de defesa para não sofrer, mas sofre cada vez mais, não é? Vive em estado de sofrimento, engole raiva, vive a tristeza profundamente, não consegue se libertar porque ou não sabe, ou tem medo de se libertar, ou não investe em autoconhecimento. Então, essa supressão desses sentimentos que vai levá-la a uma depressão, seja numa idade jovem, mas principalmente numa idade mais de 60 anos mais, isso pode ser, não estou dizendo que pode ser um fator de risco para Alzheimer. Veja... Me corrija se eu estiver falando bobagem. Não, a gente não consegue dizer pela literatura que possa haver uma relação entre a fisiopatologia da depressão, pensando no que hoje se entende por depressão do ponto de vista molecular, que é ainda né? O déficit de serotonina, exato, enfim, que seja isso, né? Mas isso a gente já tem construído novas possibilidades, né? Que descartam essa questão da serotonina, mas vamos considerar que seja essa questão da serotonina ainda. Não dá para a gente estabelecer ainda uma questão de relação, porque a fisiopatologia do Alzheimer, embora também não esteja totalmente detectada e definida, ela não cursa muito com essa questão da serotonina, mas, dentro do que você falou, tem alguns pontos muito importantes, que é o elemento do embotamento, do isolamento. Isso. Então, talvez não puxar o histórico pela juventude ou pela idade adulta, mas pegando já naquela época, naquela fase, perto do envelhecimento ou já no envelhecimento, quanto mais o indivíduo estiver recluso, isolado, tem um conceito na geriatria que se chama síndrome geriátrica, que são os Is da geriatria, né? Que eram 5, agora são 7. Então, tem a iatrogenia, tem a insuficiência familiar, tem a incontinência fecal urinária. Então, e um desses Is da geriatria, a imobilidade. Isso. Então, um desses Is da geriatria é exatamente a insuficiência familiar. Então, a insuficiência familiar, ela diz respeito, muitas vezes, ao isolamento pelo qual o idoso acaba passando, porque em algum momento as pessoas vão sair de casa, a filha vai casar, o filho vai estudar numa outra faculdade, enfim, ou se não vai casar, vai sair, vai morar sozinho, né? A insuficiência comunicativa também, um outro I. Então, essa perda de elos, né, ela favorece bastante o avanço da demência. Eu estou falando demência geral. Demência geral, que aí depois a gente vai abrir o leque que pode chegar no Alzheimer, inclusive. Isso, que é a mais comum. Mas essa perda, né, de elos, ela... Tanto que eu, de 2009 até 2012, mais ou menos, eu fiz parte de um grupo de voluntariado, chama Proter,
que é o projeto Terceira Idade do HC lá em São Paulo. Agora eu voltei há 2 anos para estar lá com eles, mas nessa outra época eu ia para as reuniões semanais e todos os prontuários de demência do HC passavam por nós. Nós éramos ali em 35, 40 profissionais médicos, geriatras, nutricionistas, farmacêuticos, enfim, psicólogos, assistentes sociais e por aí vai. E era muito comum a questão dos gatilhos, né? Então, assim, o enlutamento, a filha que casou, a pessoa não tem, como eu falei, é o contínuo, ela não tem isso porque a filha casou e foi embora. Não. Aquilo já está acontecendo, mas esse gatilho, ele favorece rapidamente. Na pandemia de Covid 2019, o número de mortes por Alzheimer aumentou 17%. É muita coisa, 17%. Porque as pessoas ficaram isoladas. O isolamento. Tanto é que quais eram as recomendações da Sociedade de Geriatria no mundo inteiro? Nem que fosse pelo celular, nem que fosse fazer ali um meet ali. Você ter essa interação social. Então, esse embotamento, ele aumentou absurdamente, porque ele é um fator que realmente ele desencadeia mais rapidamente o fator da demência. Sem dúvida alguma. Agora vem cá, eu coloquei aqui, eu queria até te perguntar, veja só, o que para você é, no âmbito da sua pesquisa, né? Porque assim, você faz uma pesquisa de medicamentos, o que pode amenizar os sintomas do Alzheimer ou até a cura, vamos chamar entre aspas assim, né? Eu vi ontem no seu Instagram uma pesquisa que você estava fazendo sobre a jabuticaba, queria que você colocasse aqui, por favor. Mas o que significa para você a sua pesquisa, né, para encontrar uma forma de amenizar os sintomas ou até a cura dessa doença? O que isso significa para você? Porque eu sei que foi um acaso, né? Foi, Mas e hoje? O que é isso para você? Bom, a doença de Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. Acho que essa é uma primeira frase que é importante deixar clara. As pessoas, elas, hoje já se fala a partir dos 50, né? A partir dos 50 anos, todo mundo tem que passar no geriatra. Eu estou bem, beleza, vai no geriatra, conversa com ele e vai embora, mas você foi. Ele vai, se ele achar necessário fazer algum rastreio, mas não deixe lembre-se disso, né? Porque é uma doença que, pensando novamente no Alzheimer, mas existem outras demências que acontecem antes dos 60 anos. Certo. Tá? A gente pode falar sobre elas rapidamente também. Mas pensando no Alzheimer, se você consegue detectar num período ali, a gente chama de fase leve, ou nessa transição para fase leve, você pode ter ali algumas estratégias para que a qualidade de vida seja preservada, para que a pessoa consiga prorrogar esses sintomas, né? A minha pesquisa, ela está relacionada ao diagnóstico. E hoje, se a gente pensar em qualquer congresso de Alzheimer que tenha no mundo, vamos dizer que 80% das palestras, 80% dos trabalhos que vão ser lá publicados e apresentados, eles estão focando muito no diagnóstico. Por quê? Porque a gente primeiro precisa entender a doença para depois pensar na estratégia terapêutica. Como hoje existem vários medicamentos em desenvolvimento para a doença de Alzheimer, que a gente tem até uma certa esperança em relação a eles. Então, esse projeto que eu comecei exatamente no doutorado, que foi através da saliva, foi quando a gente percebeu a possibilidade de identificar a doença pela saliva. Nós fomos o primeiro grupo no mundo a estudar saliva. Hoje existe um grupo internacional, eu faço parte desse grupo, sou o único da América Latina, tem representantes de outros continentes, e a gente começou então no meu projeto a vislumbrar essa possibilidade de identificar anos antes, talvez esses 15 ou 20 anos antes. Pela saliva, Gustavo. Pela saliva. E ali a gente teve alguns resultados muito interessantes, e agora no pós-doutorado lá em Ribeirão Preto, na medicina, na USP, deve sair agora, eu te mando quando sair, deve estar para a semana que vem, o trabalho foi aprovado depois de uma longa jornada aí, e vai sair numa revista de impacto o nosso trabalho que demonstra, assim, que a saliva é viável. Agora demanda alguns outros investimentos para a gente conseguir transformar isso num kit enfim. Como se fosse um kit Covid, um exemplo COVID, assim. Exatamente. E o trabalho da jabuticaba foi um trabalho que a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com o pesquisador da Unicamp, com o professor Mário Marostica. Ele já tinha feito alguns ensaios relacionados a
uso desses extratos para animais de laboratório, Tá. em testes de memória. Então, eu falei, por que a gente não pode fazer em ser humano, né? Então, a ideia é justamente essa, mostrar a viabilidade do extrato de jabuticaba na prevenção do declínio cognitivo leve. E seria, então, o declínio cognitivo leve é uma fase anterior à doença de Alzheimer. Então, Tá. isso deve ir até ano que vem, no máximo comecinho de 2027, Tá. esse E projeto. vocês estão ali ainda em andamento, Isso. tentando verificar a viabilidade ou não disso, né? Exatamente, Tá. exatamente. Voltando um pouco antes, você disse, Dani, além do Alzheimer, existem outras demências que a gente pode ali diagnosticar e aí excluir, não é Alzheimer. Me diga as outras demências que são muito comuns ali, que você falou, para você ir então, vamos supor, eu estou percebendo ali, eu, enquanto indivíduo, comecei a ter essas percepções leves que você disse, né? Vou até o neurologista ou ao geriatra. Então, logicamente, ele vai fazer todos os exames que você solicitou, que você disse aí, a questão de cognição, mas só para as pessoas saberem, além do Alzheimer, quais são as outras demências, então? As demências mais comuns depois Mais do Alzheimer, comuns, isso. demência vascular, que é uma Vascular. demência irreversível, demência de corpúsculos de Lewy ou corpos de Lewy, irreversível, Tá, demência frontotemporal, irreversível, Tá. exatamente, demência de Huntington ou Coreia de Huntington, forte caráter genético, irreversível, tá, e aí a gente tem algumas outras demências irreversíveis em menor proporção, a demência de Parkinson, quando chega ao nível de demência, a gente tem a doença de Parkinson, mas ela pode atingir o nível de demência, tá. e depois temos as demências reversíveis. Reversíveis. Falta de vitamina B12 no sangue, Tá. a depressão, a demência pela depressão, Sim, sim. a demência provocada pelo câncer, porque aí você tem uma neurodegeneração provocada por uma neoplasia, a demência provocada por uma infecção cerebral, tem uma que chama, ela não é exatamente, o nome dela não é uma demência, mas ela é chamada de hidrocefalia de pressão normal, que é quando você tem uma causa provável relacionada a um acidente na infância, uma queda, ou a meningite, alguma coisa que lá no futuro, depois de 60 anos, ela vai provocar aumento de líquido no cérebro, e aí o médico vai perceber que não é Alzheimer, vai excluir outras, vai colocar um shunte e vai mandar esse líquido para o abdômen, vai sair nas fezes e assim, num piscar de dedos, a pessoa começa a lembrar de tudo, quando tira esse líquido. Agora, voltando nas demências, acho que a que mais se assemelha com Alzheimer é a demência de Lewy, porque Lewy dá o esquecimento semelhante ao Alzheimer, só que Lewy dá um tremor igual a Parkinson. E Lewy provoca quadros de alucinação, a pessoa tem quadros alucinatórios chamados sonhos vívidos. Tá. E também uma facilidade incrível para quedas, a pessoa cai no plano normalmente. Tá. Ela tem muita queda. Então, o Lewy parece um pouquinho com Alzheimer. A frontotemporal, que é a demência que tem sido muito debatida, porque quando alguém famoso tem alguma doença, isso até é positivo, por um lado, porque traz ali uma evidência maior, né? Porque a demência que tem o Maurício Kubrusel, esse repórter do Fantástico, Tá. e a demência que tem o Bruce Willis no filme Duro de Matar. São a São mesma as mesmas. síndrome. Tá bom. A frontotemporal, ela já não dá um esquecimento tão acentuado no início como dá o Alzheimer. Tá. O Alzheimer tem uma questão que a alteração de comportamento em Alzheimer vai acontecer no estágio moderado ou avançado. Vamos considerar que o Alzheimer, quando a doença é identificada, ele tem o leve, o moderado e o avançado. Tá bom. No leve, você tem o quadro de esquecimento. Isso. E você tem ali a dificuldade de reconhecer pessoas, objetos, enfim. Tá. E no moderado, você começa a ter alteração de comportamento. Então, você vai ver pessoas com Alzheimer tendo sintomas depressivos, quadros alucinatórios, irritabilidade, insônia. Tá. E o Lewy e a frontotemporal, ela começa a produzir alguns quadros de alteração de comportamento já no início. E um quadro que é característico na frontotemporal é a perda do filtro e a enorme espontaneidade. Assim, a hiperoralização. A pessoa fica totalmente
Fala o que dá na cabeça. Fala o que dá na cabeça, tem muitos casos até de importunação sexual. Sim. Eu já vi comentários que até o Bruce Willis teve que se afastar de alguns familiares dele por causa disso. Tá. E a pessoa, eu vou contar uma história aqui, eu vou contar um milagre, mas vou contar o santo. Por favor. Um médico muito amigo meu, recentemente a gente se encontrou, ele falou, pô, um grande amigo meu está com frontotemporal, e aí outro dia a gente foi num restaurante e eu, já sabendo, ele tem que chegar antes no restaurante, quando está estacionando o carro ele sai, e entra antes e já vai para as mesas do lado e fala, vou vir com um amigo aqui, se ele for lá mexer na sua cerveja, tomar sua cerveja, e não deu outra, eles entraram, a pessoa foi lá e pegou não conhecia, foi numa mesa, pegou a cerveja, tomou. Então, é muito triste, né? Sim, sim. Então, a frontotemporal tem essa característica. A demência de Huntington é a Coreia de Huntington, né? Movimentos muito estereotipados que a pessoa tem, Tá. que também são bem característicos, e a perda de memória não é tão acentuada quanto o Alzheimer, né? E, enfim, então, cada uma delas, a faixa etária, você vê que, por exemplo, o Parkinson, enquanto demência, mas a demência de Parkinson, ela pode afetar pessoas até antes dos 30 anos. Exatamente. Aliás, a demência de Parkinson, ela também ficou evidenciada devido ao João Paulo II, ao Muhammad Ali, Exato. ao menino lá, o Michael J. Fox, de Volta para o Futuro. Exatamente, isso. Essas pessoas famosas, né, elas são positivas nesse aspecto de, olha, é uma doença... Dar visibilidade, Dá né? visibilidade, né? Sei lá, a gente tem visto isso a todo momento, né? Muitas pessoas famosas. Então, as demências, novamente, elas precisam ser identificadas por um médico, não é simples, não tem exame de demência sim ou não, Tá. Parkinson não Parkinson, Alzheimer não Alzheimer. É uma coletânea ali de exames, avaliação médica, que vai excluindo, e aí consegue dar o devido diagnóstico. Porque quando eu fico muito preocupado, até pela minha atividade, eu recebo às vezes muitas mensagens da seguinte maneira, a minha mãe, o meu pai está com demência. Aí eu, às vezes até num trabalho assim bastante de dar atenção mesmo, mas que demência? O médico falou que está com demência, mas qual demência? Qual demência? E às vezes não tem a demência. E muitas vezes até o exame que deveria ser solicitado não foi. Então, e a demência, independente de qual seja, existe um caráter de tempo, de time, para você começar o tratamento, para que você consiga preservar ainda algumas características cognitivas, para que você consiga dar mais qualidade de vida. Então, quando você perde esse time, aí demência. Qual demência? Qual demência estamos falando? Porque os medicamentos, eles têm uma etapa certa para entrarem, para terem o resultado esperado. E quando você, por exemplo, começa a ter as alterações de comportamento, você vai precisar utilizar alguns medicamentos que estão totalmente fora daqueles medicamentos para a doença em si. Tá. Então, você vai ver pessoas, por exemplo, com Alzheimer, fazendo uso de sertralina, de antidepressivo, fazendo uso de risperidona, quetiapina, que são antipsicóticos. Alguém pode falar, mas a pessoa está com esquizofrenia? Não, mas é que ela tem eventos em que ela vai ter que usar esse medicamento que é para uma doença relacionada a comportamento, Sim. vamos dizer assim, Sim. e que a pessoa com Alzheimer também vai ter sintomas semelhantes. Você estava dizendo que uma pessoa que é mais intelectualizada, né, tem uma chance melhor de desenvolver. Não é que ela não vai ter, mas ela tem uma chance melhor. Né? Eu entendo porque quando nós temos um maior grau de instrução, vou chamar assim para quem está nos ouvindo, nos vendo, a gente gosta do conhecimento, busca as informações e você vai ativando as suas sinapses, vamos chamar assim, né? Esse é um fator. Eu posso também dizer que o estilo de vida, né? Porque eu acho que com o avanço da medicina, Gustavo, me corrija, por favor. A gente vai cada vez mais, eu sempre trago muitos médicos aqui, todos eles, em termos de prevenção de qualquer doença, fala sobre o estilo de vida, a alimentação saudável e o sono. Né? Sim, sono, sem dúvida. Isso também ajuda na prevenção? Sim. Das demências e do Alzheimer? Muito bom, se você ter tocado nesse assunto. Em 2022, eu fui convidado para um evento da Alzheimer Association chamado Latinos. Tá. Ele aconteceu ali em Bonita Springs, que é uma cidadezinha perto de Miami, e a nossa discussão ali foi
a seguinte, o fato, hoje então, né? Hoje, a partir de então, você nascer do México para baixo, você tem fator de inclusão para ter Alzheimer. Os latinos têm um fator de inclusão para Alzheimer. Tá. Assim como os países mais pobres da Ásia e da África. Por quê? Porque compara-se o que a gente chama de blindagem cognitiva, Tá. né, uma reserva cognitiva, Reserva, tá. associada a qualidade de vida, hábitos alimentares, prática de exercício, intelectualidade, anos de estudo, e aí entra também a questão do sono, outras, mas principalmente a alimentação, o tempo de estudo e a prática de atividade física. Então aí, por exemplo, eu faço uma pergunta e já vou responder. Claro. Você que está assistindo a gente, sabe quanto tempo uma pessoa, um idoso no Brasil, estudou a vida dele inteira? Boa pergunta. Essa eu quero saber também. Qual que é a Então, resposta? talvez a pessoa que esteja do seu lado, a sua mãe, seu pai, seja uma exceção. Mas, em média, um idoso no Brasil, ele terá estudado 4 anos e meio a vida dele inteira. 4 anos e meio significa o ensino fundamental. É a média do idoso brasileiro. Pode não ser a da sua mãe, do seu pai. Tá, mas é a média. Não é da minha mãe, era do meu pai. Sim, mas era é da a minha média. avó, mas é a média. É a média. É a média. Tá. Uma pessoa nascida no Canadá, uma pessoa nascida na França, no Japão, nascida na Europa, Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Holanda, etc. Alemanha, etc. Ela vai ter estudado em média 16 anos a vida inteira dela. Qual a diferença de estudar 16 e estudar 4 anos e meio? Reserva cognitiva. Alimentação, prática de atividade física. Lembra que a gente está no Brasil, né, num país que tem uma expectativa de vida que hoje é de 76 anos, onde no mesmo país onde a expectativa média é de 76 anos, no estado do Maranhão ela é de 69 anos, no estado de Santa Catarina é de 79 anos. Então você tem num país que a média é 76, 10 anos de diferença de um estado para outro. Exatamente. Acesso à saúde, alimentação e tantos outros fatores. O Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, perto ali de 2014, 2015, eles fizeram um trabalho sobre a irisina, que é uma substância que é liberada quando você faz atividade física. Tá. Sabe-se que a irisina exerce um fator protetivo no córtex cerebral, principalmente na substância branca, aumentando o número de sinapses. Então, hoje sabe-se que a prática de exercício ela é um fator de neuroproteção. Então, soma isso à alimentação. A gente viu um trabalho da Escola Nacional de Saúde antes da pandemia, no Rio de Janeiro, dizendo que o brasileiro está trocando arroz, feijão, bife, salada pelo ultraprocessado. A gente está deixando de comer o nosso arrozinho, feijãozinho, bifezinho, às vezes por um nugget, por uma pizza congelada, por um alimento congelado. Então, a mudança de hábito alimentar, a não prática de exercício e o fator educacional, ele é fundamental. Alguns anos atrás, desculpa me estender na resposta, mas alguns anos atrás... Presta atenção, diga. Revista Time, uma publicação que foi uma bomba na área do Alzheimer, essa publicação da Time. Depois eu aconselho que você leia, os seus espectadores também, o Estudo das Freiras. O Estudo das Estudo das Freiras. Vou até anotar. Sensacional. E aí pegaram essas freiras e foram descobrir por que elas, depois de morrer, já com uma idade bem avançada, não desenvolviam demência, e algumas delas, quando eles abriam pós-mortem, eles viam a placa amiloide que causa Alzheimer. Elas tinham a assinatura do Alzheimer, que é a formação da placa amiloide, provocada pelo depósito de proteína beta-amiloide, fração 40, 42 aminoácidos. Então, elas tinham assinatura histológica, mas elas não tinham a doença. Por quê? Porque essas freiras passavam um dia com pessoas estudando, lendo, fazendo trabalho artístico, cozinhando. Então, essa hiperatividade, sem que elas soubessem, as protegia e protegeu por décadas e décadas. E aí os cientistas foram querer saber o que acontece com essas freiras, que elas não têm doença degenerativa. Aí foram abrir. Então, mostra que a doença de Alzheimer não é exatamente uma doença do envelhecimento, é uma doença que ela se manifesta no envelhecimento, mas ela é muito resultado daquilo que você faz a sua vida inteira, principalmente. Não, você está falando isso aqui, eu estou pensando. Então, na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, de que todos nós, se tudo der certo, nós vamos envelhecer, né? Se tudo correr bem. O Darwin falava que a gente é uma máquina que foi programada para viver até os 30 anos, mas o Darwin não contava com captopril, com azeite de oliva extra virgem, etc., com a tomografia. Então, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, não é? Então, quer dizer, o que você está dizendo é que há estudos,
né? Mostrando de que eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar do meu sono, da minha alimentação. Sim. E aqui a gente está falando de uma alimentação saudável, uma alimentação do dia a dia, não é nada mirabolante, não é comida de chefe. Nós estamos falando de um arroz, feijão, legumes, uma salada, Sim. né? Enfim, vou colocar, eu chamo de mistura, eu sei que eu sou um pouco mais antiga, mas uma mistura, vamos É no dizer... interior. Interior, Gente, né? mistura. Uma mistura do tipo, uma proteína, Isso aí, e é isso a comida. É. A comida é essa. Zero, não é zero refrigerante, se uma pessoa tomar refrigerante zero, mas não tomar refrigerante. Não tomar refrigerante. Não tomar suco de caixinha. Não fumar. Cuidado com o açúcar. Sabe que tem muitos estudos que falam que o Alzheimer é diabetes tipo 3. Muitos, inúmeros. Alzheimer igual a diabetes tipo 3. Você tem uma questão da desbiose intestinal que favorece a formação, a hiperfosforilação dessa proteína tal. Então, a questão alimentar é super importante. Não fumar. Não fumar. Beber, não é não beber. É o exagero. Não é proibido tomar cerveja, não é proibido mas tomar saber quando vinho. parar, né, Gustavo? Exatamente. Saber Isso quando parar. traz dano. Porque qual é o maior fator de inclusão para a demência de Alzheimer? Envelhecimento. Envelhecimento. Pode fazer piada sem graça aqui? Não. Pode, Vai por favor, cortar, fica à vontade. Não. O Leandro Carnal tem uma piada, o Leandro Carnal que você conhece. O filósofo, ele tem uma pergunta aqui, ele tem uma piadinha que ele fala que se você não quiser ter Alzheimer, basta você comer bastante carne de porco, bastante gordura, fumar, que assim você morre de AVC aos 30 anos e não vai ter Alzheimer. Exato. Porque o fator para Alzheimer é o envelhecimento. E qual é o problema? O problema é que a gente está envelhecendo cada vez mais mesmo, às custas da tecnologia. Exato. Só que aumenta o nosso risco. O Yuval Harari, que é aquele famoso escritor de origem israelita, ele escreveu o livro 21 lições para o século XXI. Exato. Homo sapiens. Isso, Homo sapiens, isso. Enfim, né? E ele falou isso em 2016, que estão nascendo as pessoas que vão viver 120 anos. Em breve, a expectativa de vida do ser humano vai bater 80, 90, as pessoas vão viver até os 120 anos, cada vez mais, porque vai ter tratamento, vai ter melhores condições de você resolutivas para muitas doenças, diagnósticos, veja aí a própria inteligência artificial, muita coisa que vai facilitar diagnósticos, né? Sim. Mas as demências, por elas estarem relacionadas ao envelhecimento, elas vão, de novo, né? Quando eu falei que a gente tem a questão da reserva cognitiva, existem curvas hoje de projeção do Alzheimer, de crescimento do Alzheimer no Brasil, por exemplo, em outros países de média e pequena economia, que são assustadores. É assim, ó, é uma reta, e essa mesma curva, aliás, esse mesmo estudo, para países desenvolvidos, a curva é muito menor, porque eles estão se preparando mais indiretamente pela questão alimentar, pela Sim. questão do sistema de saúde, pela questão dos exercícios, etc. Da socialização. Da socialização, perfeitamente. Então, vai ser um grande karma, vai ser um problema. Eu participei, vai fazer 3 anos, todo ano tem aquele pessoal de Davos, aquele pessoal, são 7 países mais ricos do mundo, né? Sim. Para você ter uma ideia, eles criaram um grupo chamado World Dementia Council, que é o World Alzheimer Report, que o World Dementia Council está na parceria. Esse World Alzheimer Report é um grupo que foi criado pelos 7 países mais ricos para ver o que vai acontecer com o Alzheimer no mundo. Então, 7 países mais ricos estão preocupados, além da falta de água, da desnutrição lá, com Alzheimer também. Eu participei remotamente de uma reunião aqui do Brasil, porque existe uma preocupação dos países mais ricos com o que o Alzheimer vai provocar. Você tem aí perdas econômicas, Sim. Você tem gasto com medicamento. Exato. Porque tem medicamentos em estudo. Agora, com que preço vai chegar esses medicamentos? Exatamente. Altíssimos. Altíssimos. Você está falando aí, me ocorreu, eu li outro dia, eu li e ouvi estudos sobre as Blue Zones, as zonas azuis, né? Que são alguns lugares do planeta. Então, pegaram ali a área no Mediterrâneo. Mediterrâneo, o Havaí, né? Enfim. E aqui, na América Latina, nossa, me foge, acho que foi Peru, se eu não me engano. Pode ser. Me foge agora. Mas, enfim, eles estavam estudando essas populações que vivem mais de 100 anos, né? E o que essas pessoas tinham em comum. Porque eram zonas totalmente diferentes uma das outras. E chegaram à conclusão de que, o que você acabou de falar, eram pessoas que faziam a própria comida mais saudável, mais natural,
caminhavam. Então, iam caminhando para algum lugar, ou se exercitavam. Não era coisa de academia, não. Era Não, caminhar, sim. varrer a casa, fazer algum serviço ali, né? E também essa coisa de socializar. Uhum. Ao caminhar, ou sair para falar um bom dia para o vizinho. Coisas que não dependem de tecnologia de informação ou de inteligência artificial. Sim. E aí eles estavam falando justamente sobre isso. Pegar esses exemplos, que é simples, e trazer para o nosso dia a dia de novo. Então, é como se a gente tivesse que regredir um pouco em termos de alimentação, de estilo de vida, é isso que eu estou falando, para a gente se sintonizar. Porque, Gustavo, a gente voltando do começo da nossa conversa, foi o que você falou, e do estudo das freiras, que eu anotei aqui, que eu vou ver depois. Sensacional. Porque a gente se questiona por que existem pessoas que envelhecem e não desenvolvem o Alzheimer. E se você for ver mais de perto, você vai ver que está tudo relacionado ao estilo de vida dessa pessoa. É um peso, né? Assim, a estatística, às vezes, ela nos prega algumas peças, mas Tá. na grande maioria é isso que você falou. Às vezes pode ter alguém que tem um nível intelectual muito alto e Desenvolveu. desenvolve, né? Sim. Eu sempre cito o exemplo do Dom Paulo Evaristo Arnes, que falava Sim, alemão, exatamente. francês, italiano, inglês, latim, o português. Ele falava 6 línguas, 6 ou 7 línguas. Posso estar, não sei se ele falava alemão também, enfim. E aí quando ele esquecia, ele lembrava em outra língua. Ele evocava, porque uma coisa importante, a gente não perde a memória. Uhum. Esse é um clichê errado. Tá. A gente perde a capacidade de evocar a memória. A memória a gente não perde. Não perde. Não perde. Então, já vou voltar nos Blue Zones, mas eu queria dizer que nessa ILPI que eu trabalhei 4 anos, Instituição Logan Permanência para Idosos, nós temos uma senhora que ela foi institucionalizada, que em ILPI você não fala internada, ela foi institucionalizada, foi morar com a gente lá, já com perto dos quase 90 anos, e ela viveu no Brasil até perto dos anos 50, 1950, primeiro casamento, separou e foi morar nos Estados Unidos, e lá ela fez uma nova família, conheceu outro homem, teve neto, papapá. E aí o marido teve câncer, morreu, e não sei se é devido ao câncer, a doença avançou mais rápido para ela, ou a demência de Alzheimer. E quando ela voltou para o Brasil, ela já voltou naquela fase 3 do Alzheimer, que é usando fralda, alimentação só por dieta, não conhecia mais ninguém, não conseguia andar, numa cadeira de rodas. E aí o marido do primeiro casamento foi visitá-la, e são coisas que a gente viu, a gente estava lá, né? Uhum. E ela não reconhecia mais ninguém. E quando o marido chegou na frente dela, ela não via esse homem há quase 50 anos. Ela tinha perdido toda a memória. Quando ele chegou perto dela, começou a cair lágrima do olho dela, ela fez xixi na calça. Então, assim, ela lembrou dele. Claro que ela não falou, quanto tempo que eu não te vejo falando de tal. Sim, a memória evocou. Evocou. Então, essa é uma questão que é importante, a memória. E aí, é legal, tudo bem, é importante fazer o sudoku, a gente vê os idosos fazendo sudoku aos 70 anos, legal, faça. Mas não é só isso. Não é só isso. Exato. E aí você fala da educação, tem também a questão alimentar, se fala muito, e tem muitos trabalhos que falam sobre o resultado das berries, né, das frutas vermelhas, a própria uva se enquadra, substâncias que estão ali presentes, antocianinas, polifenóis, enfim, que impede o estresse oxidativo, que tem uma ação anti-inflamatória e que servem como blindagem também, né? Mas associado a tudo isso, não adianta você tomar vinho e fumar 2 maços de cigarro por dia. Né? Então tem toda uma relação da longevidade, que a gente tem estudando cada vez mais, papel de alguns elementos do cérebro na longevidade, que podem explicar por que essas pessoas vivem mais, por que elas têm menos suscetibilidade a ter a doença do que outras. A questão também do isolamento, ela é um outro componente que a gente citou anteriormente, que acaba interferindo bastante, mas sabe-se que esses fatores associados, eles vão proteger o indivíduo das demências, e o Alzheimer, sem dúvida alguma, é uma das que mais preocupa. Gustavo, conversa boa, passa rápido. Eu ficaria mais 3 horas com você aqui, e já quero te dizer que você está convidado a voltar. Muito obrigado. Quando você quiser. Existe alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar, que você acha importante frisar, do tipo, olha, Dani, fique em observação a isso, o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo,
Algo que você queira chamar a atenção? Eu acho que tem alguns alertas, né? Eu citei lá anteriormente que a doença de Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. Isso. Que as pessoas precisam ter o hábito de buscar um geriatra. Tá. Que as pessoas precisam, às vezes, perder um pouco da resistência em usar um aparelho auditivo. Perfeito. Porque tem muita... mas às vezes a pessoa acha que está usando um Walkman, né? Talvez as pessoas jovens não sabem nem o que é um Walkman, mas o aparelho auditivo é quase que imperceptível. Sim, sim. Né? Que é muito importante os cuidados com a saúde, porque os cuidados com a saúde eles vão ajudar muito na proteção contra a doença de Alzheimer, porque indiretamente você cuidando da sua pressão arterial, você cuidando do seu colesterol, você cuidando da sua glicemia, você pode contribuir para evitar o risco de ter a doença. Então, assim, eliminar o estigma, né? Percebi isso aqui em você, e muito positivo. Você em nenhum momento falou mal de Alzheimer. Não. Porque existe esse tom pejorativo. A pessoa está com mal de Alzheimer. Eu lembro que vai fazer, acho que uns 2 anos, eu fui fazer um evento com a doutora Selene Pinheiro, que é a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Você conhece ela? Sim. E a gente foi fazer um evento na Fiesp, lá na Paulista, e ela falou, Gustavo, as pessoas perguntaram, né? Ela falou para mim, Gustavo, tem esse tom pejorativo, as pessoas falam mal de Alzheimer, né? Mal de Chagas, mal de Parkinson. Eu não tenho essa... Né? Porque a coisa mais importante que você tem na vida é a sua memória. Exato. Né? Então, essa palavra mal... E acho que também deixar claro para as pessoas que a ciência está evoluindo muito rapidamente, né? Existem exames que hoje facilitam muito, não tem nenhum exame ainda. Certeza. Não tem. Não tem. Esse exame que foi lançado há 2 anos pelo Fleury, eu fui no lançamento dele, foi há 2 anos atrás exatamente, fui convidado para o evento. Ele não é um exame que crava, né? Não. Ele talvez possa ser usado como triagem, talvez. Talvez. Tá? Então é um exame que a partir dele pode evoluir, tem outros que estão sendo também já desenvolvidos, né? E agora, medicamentos, eu fui num encontro da Alzheimer Association, foi curiosamente até no ano da pandemia, 2020, só que a pandemia não tinha sido decretada, a pandemia decretou em março, eu fui em fevereiro, foi em Washington. E eu assisti uma apresentação que de 400, eles fizeram um levantamento, existia, agora aumentou. Deve ter mais. 440 moléculas em estudo para cura do Alzheimer. 440, é muita coisa. É muita coisa. Lancei um livro há 2 anos, que é o tratamento farmacológico do Alzheimer, foi um livro lançado na Suíça, lançado todo em inglês. Eu chamei os pesquisadores mais importantes do Brasil para colaborar nos capítulos, Sim. Né? E tem um capítulo, que foi o capítulo que eu escrevi, de novas perspectivas. Então, tem medicamentos, fazendo assim uma analogia, que medicamento, para qualquer doença, você não pode elogiar antes dele estar aprovado. Tá. É igual você elogiar um juiz antes do jogo acabar. Ele pode fazer alguma caca antes do jogo acabar. Tá. Então, tem medicamentos. Ano passado, eu dei uma entrevista para o Caderno de Ciência do jornal o Globo, de domingo, falando sobre 3 vacinas que estão em estudo. Então, você fala para mim, onde que eu apostaria as minhas fichas nas vacinas? Nas vacinas. São vacinas antiproteína tal que impedem a proliferação dessa proteína. Os medicamentos que tem hoje mais avançados para Alzheimer, que são os medicamentos que vão atacar a proteína beta-amiloide, eles trouxeram alguns resultados muito indesejados, resultados bem indesejáveis. Mas você fala assim em termos de reação? De reação. Tem uma reação que chama ARIA, ARIA, que é o Abnormality Related Image Amyloid, que é uma espécie, mais ou menos um tipo de hemorragia cerebral. Como diria, trocando em miúdos. Tá. Então, assim, são medicamentos que eles têm resultados interessantes na chamada fase leve, mas, sabe, até a página 9. Não vão brecar a doença. Certo. Então, a gente tem que ter... Eu fui agora, em dezembro do ano passado, num congresso em New Orleans e fui apresentar um pôster. E aí o meu pôster era sobre novas drogas. E aí chegou uma moça do meu lado, é até engraçado contar isso. Aí eu comecei a falar do pôster e tal. Ela falou, mas por que você não está falando nada aqui de positivo do lecanemab? Porque são essas drogas que chegaram por último. Donanemab, lecanemab e o aducanumab. O aducanumab, nenhuma das 3 tem no Brasil ainda. A aducanumab foi aprovada nos Estados Unidos, muita ressalva e tal. Aí eu falei para ela, não, porque essa droga apresenta isso. Ela falou assim, aí ela, não que ela deu uma carteirada, ela falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, ela falou, eu sou a gerente que desenvolveu esse produto. Eu falei, tá bom, mas os resultados mostram essa área aí. Mas tem estudos promissores, isso que é importante falar,
E a gente acredita, né? Quem sabe dentro de talvez 4 anos, 5 anos, chega alguma coisa bacana. Que é um período curto. Nós vamos ter agora em julho esse congresso de Alzheimer que acontece todo ano em julho. Tá. Então é onde vem as novidades. Tá. Então quem sabe agora em julho, lá em Toronto, vem alguma coisa muito legal para a gente poder trazer como esperança para as pessoas. Sim, né? Mas sim. enquanto não vem, é isso. É pensar na doença já, não que seja uma neurose, mas já a partir da fase adulta. Da adolescência seria ótimo, né? Eu fico me perguntando assim, dessa coisa do celular hoje em dia, da vida muito facilitada, que onde você usa pouco a cabeça, a memória, porque tudo está ali no celular, Sim, né? Antigamente, você esqueceu uma coisa, você não tinha como dar uma gugada, né? Não. Tinha que lembrar. Exato. E hoje em dia, então, eu não sei qual efeito que a gente vai ter no futuro dessas coisas mais fáceis, né? Sim. Perfeito. Gustavo, eu queria agradecer imensamente o seu tempo por estar aqui, a conversa. Muito obrigada. Foi de extrema valia para mim. Eu acho que para todos que nos ouviram, nos viram também aqui. Queria fazer um brinde em homenagem à sua saúde Muito obrigado. e, novamente, reiterar a sua volta quando você quiser aqui, tá bem? Muito bom. obrigada. Gente, um beijo, até o próximo episódio. Obrigado.